Seja bem-vindo ao meu canal Ideias Telistas. O meu nome é Gabriel Teles e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o quão importante é saber desenhar as formas básicas e eu vou mostrar também como desenhar as formas básicas. Se você sente que o seu desenho ele tá assim, sem estrutura, você consegue até fazer um design legal, mas o seu desenho ele sai torto, ele não tem perspectiva, sai sem fundamento, sai sem formas básicas, esse vídeo é totalmente feito para você. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu like e comentasse para fazer com que esse vídeo chegue em outras pessoas que também precisam aprender a desenhar formas básicas. Então vamos lá para o nosso conteúdo. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, né, é que muitas das pessoas elas subestimam as formas básicas, porque justamente pelo nome. Ah, forma básica. Não, se é básico, eu já sei fazer, sabe? A pessoa sabe copiar lá o desenho do Naruto que ela vê da internet, e aí ela já acha que ela sabe desenhar, que ela sabe fundamentos e tudo mais, então ela fala, bom, eu não preciso dessa parte do básico, eu já vou pular lá pro... Eu acho que eu sou intermediário, eu já acho que eu sou nível intermediário, e ela ignora esses fundamentos. Isso é um problema muito grande, muito grande. Tipo, até eu mesmo, assim, contornava um pouco, eu não subestimava, né, mas eu contornava o básico, o fundamento das formas básicas e o poder que elas têm. E essas pessoas que subestimam, que não querem fazer o básico, o fundamento, elas vão sofrer com isso mais pra frente, na hora que tiver que fazer um trabalho um pouco mais complexo, na hora que tiver que estudar um músculo, na hora que tiver que estudar alguma coisa mais avançada, elas vão sofrer porque não tem esse conhecimento de saber simplificar, de saber fazer o simples e o básico. Porque no final das contas a gente vive num mundo 3D, né? E por viver nesse mundo 3D, as coisas que a gente enxerga é 3D. A gente pega essa caneta aqui, ela tem 3 dimensões. Apesar dela ser um cilindro, né, a gente consegue ver uma altura, uma largura, uma profundidade. A gente consegue identificar todas essas coisas. No seu computador, na sua tela, na tela do seu celular, você consegue perceber que tudo tem um formato 3D. Até mesmo a folha de sulfite, ela é considerada 2D, né? Porque a gente só consegue ver as duas faces dela. Mas do ponto de vista assim mais técnico, ela tem uma espessura. Então ela vai ter 3 dimensões, mas a gente acaba considerando como 2D, né? Mas assim, as coisas do mundo são 3D. Então você precisa desenvolver essa habilidade de saber olhar simplificado, de saber identificar as formas que compõem um objeto. É você, por exemplo, olhar para um porta-guarda-chuva e falar, meu, isso aqui é difícil? Não. Na verdade é você olhar para isso e pensar, meu, isso aqui é só um cilindro oco no meio ali. Quando você começa a simplificar as coisas ao seu redor, tudo vai ficando mais fácil de encaixar na perspectiva e até mesmo de reproduzir na sua tela. As formas básicas, elas são essas aqui, ó. O círculo, o quadrado, o triângulo, e aí a gente também tem que saber passar essas formas básicas pro 3D, né? O círculo ele fica mais ou menos igual, né? Mas aí a gente consegue traçar uma linha assim no meio que já indica que é uma esfera. Passou de ser um círculo e agora é uma esfera. O círculo é esse aqui, né? É o 2D. A esfera já é o 3D. A gente também pode transformar o quadrado em um objeto 3D. E aí ele vira o cubo. O nosso triângulo, por exemplo, ele vai virar a pirâmide. A gente vai ter também um cilindro. E, gente, não se preocupa em querer fazer as coisas tudo certinho, tá? Você não precisa fazer, você pode fazer rabiscado que nem eu tô fazendo aqui. O importante é você entender que as coisas têm uma largura, uma profundidade e uma altura. Beleza, agora que eu já te dei um contexto, você precisa saber o que é necessário fazer para dominar as formas básicas. E o que é necessário? Primeiro, você saber manipular. O que é manipular? É você pegar esse quadrado e girar ele para um lado, girar ele para o outro. Pegar essa pirâmide e virar de ponta cabeça, virar para a esquerda, virar para a direita, 45 graus. É você saber girar essas formas no espaço 3D. Isso inclui você também você mover para o outro lado, mover para frente, mover para trás, para cima e para baixo, deixar mais distante, deixar mais próximo. E a segunda coisa que a gente precisa saber é distorcer esse objeto. É, por exemplo, pegar a esfera aqui e dar uma achatada nela. Ou se não, você pegar um cilindro e deixar ele dobrado. E a terceira parte, que talvez é a parte mais difícil que você precisa saber, é juntar isso tudo e também saber esculpir e modelar essa forma. O que seria esculpir? É, por exemplo, você pegar um cubo e tirar uma parte dele, remover uma parte dele. Vamos, por exemplo, tirar essa parte daqui, ó. Como se a gente estivesse fazendo um corte assim no cubo. Então a gente tirou uma parte desse cubo, a gente fez um corte, a gente esculpiu. Ou senão você fazer isso numa esfera.
é você saber brincar com essas formas, adicionar relevo, cortar, moldar. Esse talvez é o passo mais difícil, mas é o que mais vai dar forma para o seu objeto. E tudo isso vai ser muito importante, vai fazer toda a diferença na hora que você estiver fazendo o seu desenho. Seja de um carro, seja de um objeto, seja de um corpo humano. Corpo humano, por exemplo, vai ser muito difícil você fazer só se você quiser fazer pelo contorno ou pelo desenho do músculo. Vamos supor que você quer fazer um braço. Aí você já começa fazendo assim, né? Aqui é o ombro, aqui é o bíceps, aqui tem o cotovelo, aí aqui é o antebraço, aí aqui é a mão, aí ele faz isso aqui, aí tem outro bíceps aqui. Aí beleza, você desenhou. Mas isso fica muito mais fácil de você fazer, até muito mais rápido também de você fazer, quando você começa a adicionar umas formas geométricas, ó. Vamos adicionar aqui uma esfera. Vamos adicionar um cilindro. Vamos adicionar outra esfera. E aqui a gente pode adicionar um cilindro, só que ele mais deformado, ó. Então nosso braço aqui ele já fica muito mais fácil de desenhar. Como a gente já tem a base, o que a gente precisa fazer é simplesmente dar uma apagada aqui por cima. E agora sim a gente tenta adicionar os músculos. Os detalhes que a gente tem, por exemplo. Eu fiz rapidinho aqui, mas é justamente para mostrar para você. Aqui eu tentei desenhar pelo contorno, o erro de muitas pessoas. A pessoa vai lá e ela quer desenhar a linha, ela quer desenhar a figura que ela tem na cabeça do braço. Ela não quer desenhar a estrutura. E quando você começa a fazer círculos, esferas, cilindros, começa a conectar uma coisa na outra, tudo isso vai dando volume e vai ficando mais fácil para você. É como se você estivesse fazendo um esboço antes, você faz uma versão assim, você faz uma versão que ela está correta, depois você vai passando essas linhas aqui, o desenho do músculo, você vai passando por cima. E assim, para você desenvolver essa habilidade de saber mexer, de saber cortar, saber girar no espaço, você tem que fazer exercício, você tem que treinar. Então eu vou passar 3 exercícios, um em cada nível, né, de dificuldade para vocês, para você começar a ficar repetindo, faz esse durante uma semana, durante um mês, durante o ano, porque assim, você não vai virar profissional instantaneamente. O que vai acontecer é que você vai precisar fazer várias sessões. Você vai fazer a primeira e depois você vai... Nossa, caramba, que legal, então eu tenho que fazer desse jeito. Na próxima você já vai estar pensando de outra forma. Na próxima você também já vai estar pensando de outra forma. E assim você vai seguindo seus estudos. Então vou passar essa folha de atividade para você que vai estar inclusive disponível no servidor do Discord, que o link está na descrição. E o nosso primeiro exercício vai ser manipular as formas. O que a gente vai fazer? A gente vai girar para cima, girar para baixo em 45 graus, em vários ângulos. A gente vai brincar com essas formas aqui e para isso eu peço que você use a sua imaginação. Você tem que saber imaginar também. Então você tem que treinar essa sua percepção. Você também tem que ter uma visão artística ali, uma noção para saber fazer as coisas. Eu fiz esse espaço aqui de cima como um exemplo para você ter como guia para não ficar tão perdido se você estiver começando realmente agora. Então eu vou tentar fazer com a pirâmide. Eu vou fazer aqui junto com vocês um ou dois e depois eu acho que eu vou dar uma acelerada no processo. E outra coisa, tenta fazer linhas diretas, tá? Linhas que são um traço único. Não fica fazendo aquele tracinho que é vários mini traços juntos. Você faz um só. Quer fazer um triângulo? Faz aqui, ó. Um só. Não importa se saiu torto, não importa. Faz um só. É melhor do que você ficar fazendo aqui, ó. Fazendo um triângulo assim várias vezes. Você vai tomar muito mais tempo e não vai melhorar nada. E o legal é você ficar fazendo isso várias vezes. Faz como aquecimento antes de desenhar. Faz várias vezes. Faz da pirâmide, faz do cubo, faz do cilindro, faz do retângulo. Faz diversas formas, tá? Tenta mover e brincar assim, movendo essas formas. Certo? Então tenta manipular essas formas
o mais aleatório que você conseguir. Se isso for te ajudar, você pode pegar um cubo mágico de referência. Se você tiver um cubo mágico aí, você pode até pegar imagens da internet. Mas o legal é você fazer esse exercício de imaginação para você trabalhar e pensar, como será que vai ficar nesse ângulo? Como fica nesse ângulo? Então você pensa, mas se tiver muito difícil mesmo, não tem problema também você aprender utilizando referência. Então pega a referência, mas tenta construir, não tenta copiar. Agora aquele segundo passo que eu falei para vocês, ele já é um pouco mais difícil, ele é um pouco mais complicado. Por quê? Eu disse que nesse passo você precisa aprender a torcer a forma, você precisa aprender a distorcer ela, pegar uma tábua, por exemplo, e dobrar, pegar um cubo, dobrar um cilindro, deixar ele dobrado, achatar uma esfera, você precisa saber fazer isso. E isso já vai exigir um pouco mais de atenção, porque aqui as coisas já vão começar a ficar um pouco mais difíceis. O mais legal aqui é você justamente deixar a sua imaginação fluir, deixar a coisa acontecer, não importa o formato. Meu, esquece. Ah, virou um V. Tá bom, faz o V. Faz o que tem faz o que vier na sua cabeça. Não importa se vai ter uma forma coerente ou não. Só faz. E nesse exercício aqui, você já começa a perceber que algumas dessas formas distorcidas, no final das contas, elas vão virar a base para muitos objetos. Por exemplo, essa tábua, vamos supor que seja uma tábua. Você pode colocar mais uns cubinhos aqui, você pode colocar mais uns pezinhos e fingir que é uma mesa, ou senão você pode colocar um apoio e ele já vira uma cadeira. Entende? Aqui você começa a manipular os objetos. Você pega um cubo, achata ele, ele vai virar como se fosse um cilindro ali que tenha bordas, né? Que tem uns ângulos. Você já começa a brincar com as formas. E assim a gente passa para o nosso terceiro exercício, que vai ser o mais difícil. Esse aqui realmente ele vai exigir bastante, tá? Esse exercício aqui vai exigir muito. Porque repara o que está acontecendo aqui na tela. A gente pegou um cubo, é como se você tivesse pegado um bloquinho de queijo, você pegou uma faca e cortou aqui a borda. É justamente o que está acontecendo aqui. Daí você corta lá do outro lado também, daí você faz um corte um pouquinho mais curvado, e aí você começa a esculpir a forma. Agora é hora de esculpir, é hora de você adicionar, é hora de você saber modelar o seu desenho. E se no último exercício você já começou a conseguir enxergar alguns desenhos, aqui você vai conseguir enxergar com mais detalhe ainda. Como por exemplo aqui, já tem uma base para um caminhão, aqui você já tem uma base para um peso de academia, por exemplo. Vamos à imaginação. Aqui você já tem uma base para um perfume, um vidrinho de perfume. Aqui você tem uma mão, sabe? Agora você vai começar a enxergar muito mais essas coisas, já vai ficar muito mais fácil. E por isso eu falo, se você aprender a dominar as formas, se você consegue fazer ela do jeito que você quer, você já tem 100% ali da sua base prontinha e o resto que você precisa adicionar é só detalhe na sua linha. Então vamos tentar construir alguma coisa. Vocês viram o tanto de coisa que eu consegui construir aqui e vocês viram o processo. A maioria dessas coisas eu comecei com um cubo,
com um cilindro, com uma esfera, e depois eu só fui recortando, tirando a parte que eu não queria e dando um formato. Eu criei alguns formatos doidos aí, alguns formatos que vocês devem estar reconhecendo, tentando entender o que é, mas no final das contas é isso. E agora eu quero passar para vocês, só para fixar esse conteúdo mesmo, você tentar pegar um objeto, simplificar e fazer ele. Então eu peguei essa foto aqui e o que nós vamos fazer é justamente copiar, tentando usar somente as formas básicas do jeito que eu ensinei para vocês. Eu vou fazer em tempo real aqui, o mais rápido que eu conseguir, para mostrar para vocês. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode começar por essa base. Se a gente for ver, vamos começar tentando reduzir, né? Ela é uma esfera, só que ela é uma esfera cortada. Ela tem um ângulo do corte aqui. Ok, eu acho que isso aqui já é bem válido. Se a gente for ver o meio dela, tem como se fosse um líquido dentro, né? Ela também tem umas patinhas. E aqui, o que a gente podia fazer é fazer mais círculos pequenos e um pouquinho achatados assim, né? Mas nesse caso a gente pode fazer direto já, tá? Porque não precisa, tá? Ó, tem esse formato aqui que é bem interessante, ó. Esse formato aqui ele é bem interessante. Vamos até copiar e colar ele aqui. Um pouquinho menor. Beleza, e a gente tem o último aqui lá no fundo. Certo, então a nossa base ela já está prontíssima, né? Já está bem pronta. Agora o que acontece? A gente tem como se fosse um cilindro bem grande aqui, né? Vou tentar construir isso aqui. Como se fosse um cilindro bem grande. E outra metade de esfera aqui também, ó. Se a gente for perceber, é outra metade de esfera. E ela acompanha essa forma aqui, ó. Beleza, agora tem um olhinho. Tem o olho aqui. E a única coisa que falta é a gente conectar essa parte aqui, né? A única coisa que falta a gente fazer é conectar. Então vamos fazer isso mesmo. Só para ficar um pouquinho mais bonito, vamos fazer uma linha final aqui. E olha que simples e bem rápido foi fazer esse objeto aqui, que é até bem complexo se você for parar para ver. A gente fez um círculo, cortou ele no meio, fez as patinhas ali, a gente construiu a patinha a partir de um círculo também, fizemos o pescoço através de um cilindro, então a gente consegue simplificar tudo. E é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Olha para as coisas e não vê que é muito complicado. Olha para elas e vê, nossa, aqui tem uma esfera cortada um pouco ondulada. Nossa, aqui tem um cilindro um pouco distorcido. E vai construindo, pega como se fosse uma peça de cada coisa. Vocês viram que eu fiz o cilindro separado e depois eu encaixei. A cabeça eu fiz separada e depois eu encaixei. Não tem problema nenhum fazer isso, gente. O que importa é o resultado final. E se você vai aprender isso, se um dia você precisar fazer uma ilustração, alguma coisa, esse fundamento vai ser muito importante para você. Então esse vídeo foi bem curto, mas é para mostrar para você o quão importante as formas básicas são para o nosso desenho. Treina isso, o material vai estar disponível lá no Discord. Eu espero que você consiga aprender. Fica à vontade para mandar dúvida ou mandar sua folhinha preenchida para eu dar um feedback lá no Discord, beleza? Então fica à vontade para você fazer isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, por favor, para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica aguardando o próximo vídeo porque já tem um vídeo aí na sequência, beleza? Valeu, meu nome é Gabriel Teles e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vejo você lá no próximo.